Senhor para todos os irmãos. Vou aproveitar os irmãos em pé. O início da palavra. Romanos 12, viu, Márcio? Romanos 12. Quando o Márcio iniciou, eu falei, mas a gente dá continuidade depois. Romanos 12. O versículo 9, somente a parte A. Somente a parte A. A palavra me chama muito a atenção. Você que está na live também. Romanos 12, versículo 9, somente a parte A. O amor seja não fingido. Pode sentar. A gente que ministra, a gente prepara, a gente busca, a gente... E tem partes, irmãos, da Bíblia que nos chamam muita atenção. Por que Paulo utiliza essa fala em Romanos 12? Se você pega o livro de Romanos, do capítulo 1 até o 11, ele só dá doutrina e ensinamento. Se você tiver essa oportunidade em casa, acompanha. Ele só dá doutrina e ensinamento. E quando ele chega aqui, o que me chama mais a atenção é que Paulo não estava em Roma. Paulo não tinha ido em Roma ainda. Mas peraí, eu começo a meditar e eu começo a ver como que você vai ensinar, como que você vai doutrinar alguém que nem lá você teve. Se nós olharmos num parâmetro do contexto, parece ser prepotência, né? Não, não é. E eu vou explicar por quê. Quando nós olhamos para 2 Coríntios 12, o apóstolo Paulo deixa claro, eu aprendi do Senhor. Paulo não teve com os apóstolos, Paulo não teve com todos ali, com os 12, mas ele diz em Romanos 12, eu aprendi do Senhor. Então, quando ele utiliza essa fala, eu aprendi de Deus, não é que ele quer ser prepotente, não. Ele já vai direto, quando ele fala do amor, ou melhor, o amor seja não fingido. Quando nós olhamos para Mateus 22, de 37 a 40, Jesus diz que o primeiro e grande mandamento é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. E o segundo, semelhante a esse, é amar ao próximo como a si mesmo. Esses dois mandamentos são, portanto, a base da fé cristã. Então, quando ele fala o amor seja não fingido, você vai dar continuidade aqui, mas me chama a atenção. Algumas Bíblias dizem assim, um amor não seja hipócrita. Quando eu estou lendo aqui, eu não estou querendo denegrir a imagem de ninguém, porque primeiro a palavra é para mim, né? Se eu não sei amar, então eu não leio. Mas você é pastor e tem que amar. Não. O mandamento de amar é para os cristãos e para as pessoas. E quando eu olho para isso aqui, quando eu olho para essa fala de apóstolo Paulo, eu lembro de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor! Um amor que nós não merecemos. Você que está na live aqui, nós não merecemos este amor.
mas nós somos amados. Então, me faz reportar o amor não fingido. É um amor falso. É um amor dissimulado. É um amor hipócrita. É um amor traidor. É um amor ardiloso e astucioso. Jesus, lá em João, ele diz: na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Eles não entram e não deixam ninguém entrar. Jesus é muito duro com eles. Eles são como sepulcro caiado. Bonito por fora e horrível por dentro. Quem falou isso foi Jesus. Então Jesus nos chama esta noite a amar. Mas que o meu amor, que o nosso amor, seja sincero. Isso me chama a atenção quando eu leio Provérbios 27. Se você quiser acompanhar, tudo bem, não tem problema. O 5 e o 6. Me chama a atenção. Mas, pastor, parece que vai haver um contraste aqui na fala de Provérbios, e onde o irmão leu Romanos 12, 9. Não. Provérbios 27, 5 diz assim: é melhor a repreensão aberta ou franca do que o amor encoberto. Pare de dar tapinha nas costas das pessoas. Se você não ama, não dá tapinha e vai te rever os conceitos para amar. Senão, não dá tapinha. Porque será um amor fingido. A palavra é muito forte aqui. Melhor é a repreensão aberta ou franca do que o amor encoberto. E Provérbios ele fala assim: fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Peraí. Como fazer ferida pelo que ama? Mais do que os beijos que aborrece e são mentirosos e enganosos. O que você pegando num contexto geral, que são feridas? Pode ser palavras de verdades. Fere, mas fala. Pastor, você pisou. Mas fala, pastor. Feridas abertas, palavras de verdades que às vezes machucam, mas no final ajuda a gente melhorar. E muitas das vezes, nós seres humanos, desde criança, nós não queremos ser chamados a atenção. Ou eu não estou falando verdade? Pega uma criança do pré. Pega uma criança de 2, 3, 4 anos. Se ele quer ser repreendido, eu estou falando de criança. Imagine nós. Só que aqui nós estamos levando para o nosso lado espiritual. E quem mandou amar foi Jesus. Não foi Paulo. Paulo deu um complemento, um contexto, né, melhor para isso. Então é melhor a repreensão aberta ou sincera do que tapas nas costas. Eu olho para essa colocação, onde o apóstolo Paulo, ele coloca o amor seja não fingido. E eu tenho a liberdade dentro da palavra, quando nós lemos Romanos 12, a parte A, o apóstolo Paulo dá uma demonstração, o que é uma característica do amor. O apóstolo Paulo dá uma demonstração, o que é uma característica do amor.
E o que é característica? Qualidade. O que é característica? Atributo. O que é característica? Que permite identificar algo ou alguém, distinguindo dos demais semelhantes. Eu vou ler de novo essa parte aqui. O que é característica? Que permite identificar algo ou alguém, distinguindo-os dos demais semelhantes. Nós temos feito isso na vida cristã? Só me responder. Porque primeiro é para mim a palavra. Eu tenho feito isso. Eu tenho amado as pessoas. Ou eu tenho mais aborrecido do que amado? É uma questão de pensar. Nós só estamos aqui dentro por causa do amor de Deus. Ninguém aqui tem qualidade nenhuma de reconhecimento se não fosse Deus, Jesus e o Espírito Santo. Quando nós olhamos essa trindade, olha o amor de Jesus quando ele chega em Judas, que o trai, com um beijo, e ele não amaldiçoa Judas Iscariotes. Ele fala, amigo. Não sei se vocês estão entendendo isso. Isso é amor. A Bíblia diz que Jesus poderia na cruz enviar 10 legiões de anjos. Não precisava nem 10 não, um só. Mas ele vai até o final. Porque o propósito do inimigo, quando leva ao deserto, Jesus 40 dias em jejum, é agora. Ele estava 100% humano, gente. Eu quero que você entenda isso. Na live aqui. Ele teve fome. E o inimigo olha e fala, e agora? Mande que essas pedras se... Porque o que tem que entender é que o diabo estava falando da Bíblia. Tem que entender que o diabo estava mencionando a Bíblia. Está escrito. O contexto está aí. Quando nós vemos a tentação ou vemos o problema, ele conhece de capa a capa, só que não obedece. Conhecer ou não obedecer é a mesma coisa do amor fingido. Transforme essas pedras em pães. E Jesus também diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Deu para entender? É muito forte isso. Se você prostrar e me adorar, o inimigo falando, tudo eu te dou. E Jesus fala, não tentarás o Senhor, teu Deus. Então, quando nós olhamos o amor, nós olhamos com uma característica que vai distinguir ou tratar de um caráter. Eu só amo se eu tiver caráter. Porque quando eu tenho um amor, eu perdoo. Qual é o pecado? Não importa. Não faça apologia de pecado, mas eu vou perdoar. Agora, nós temos que entender que Deus é amor, mas também é justiça. E nós também, como cristãos, também não devemos aceitar o pecado e chegar no irmão e falar, irmão, errou aqui. Pô, não, irmão, errou, acabou. Porque fica muito mais fácil falar para mim, que muitas vezes parece que eu não estou conseguindo enxergar. Mas alguém que pode pensar, não, mas você não está me amando, não. Eu li provérbios aqui, é melhor uma repreensão do que tapinha nas costas, porque isso vai continuar camuflado e não vai chegar em lugar nenhum. E nós precisamos entender que essa característica, que essa personalidade,
que esse aspecto físico, ela não pode ser de aparência. Tem que ser Cristo centro. Jesus diz que no último dia, ele vai apartar o bode da ovelha. Não foi eu que falei, foi Jesus. Vinde a mim, vocês que não praticaram iniquidade. E alguns vão chegar e vão falar: Jesus, mas eu profetizei no teu nome. Eu fiz cura no teu nome. Ele vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não conheço. Porque não tem amor. O amor é o princípio de tudo. Quando eu amo, eu perdoo. E quando eu amo, eu também vou fazer como repreensão também. Porque eu amo meu irmão, amo minha irmã, amo meu irmão, amo minha esposa, amo a família. Mas eu vou chamar com atenção, com amor. Mas vou chamar. Deus nunca foi de dar tapinha nas costas de ninguém. Perceberam? Alguém pode dizer: mas quando Adão e Eva pecam, Deus poderia... não tem ninguém na terra. Vamos pensar assim, não é isso? Não tinha ninguém. Era Deus e um casal. Adão, tá? Não. Com Deus não funciona assim. Com Deus não tem barganha. Deu para você entender? Não tem. Isso não quer dizer que Ele não ama. Não é isso que eu estou dizendo. Mas para Ele amar, Ele tem que corrigir. Eu não estou falando de salvação de Adão e Eva. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Deus falou para ele: vocês não vão ficar mais aqui no jardim. Porque para toda ação tem uma reação, ou não. Deus já não tinha falado que não era para fazer. E Deus não está falando aqui na segunda, na quarta, no domingo, que não é para fazer, que é para fazer segundo a palavra. O que nós estamos fazendo? Qual é a nossa obediência? Você que está na live, nós que estamos aqui. Qual é a nossa obediência? Porque o problema é obedecer a Deus. Deus chegou uma época que Israel falou: eu não quero mais sacrifício, eu quero obediência. Deu para entender? Eu quero o caráter de vocês, Israel. Quero que mude por dentro. Porque senão você é que nem os escribas e fariseus, bonitinho por fora e horrível por dentro, e nada muda, e o céu está nos esperando. E no céu só vai entrar santos e limpos de coração. Não é um jeitinho brasileiro. Para o céu não tem jeitinho brasileiro. Então me chama a atenção que quando eu olho para o sinônimo de característica do amor, qualidades, atributos, aspectos, perfil, personalidades, padrão. Eu fiz uma pergunta para mim, faço para você não precisa me responder. Como eu e você somos reconhecidos dentro dessas características sobre o amor? Não me responda, é para você que você vai responder. Eu já vi algumas pessoas falar, quando Jesus fala: dá um tapa de um lado na face e dá o outro, não é bem assim. É bem assim, sim. Para perdoar, sim. Senão nós não estamos vivendo um Cristo. Somos um montão de fantoches dentro de várias igrejas do mundo inteiro, ou no Brasil, não sei aonde. Se dar um tapa, é para dar o outro lado, sim. Foi Jesus que disse. Ele não está brincando. Não é nada paralelo, não. É verdade. E na sua vida, quantos tapas você já levou e já deu a outra face? Eu já dei e você também já deu. Quantas vezes? O pastor Timóteo não está aqui, mas nós lembro muitas vezes que um dia ele estava com um caminhão, trabalhando com um caminhão, o motorista vai, o caminhão dele nem encostou, o cara desce e dá um soco que o sangue desce. Ah, irmão, é muito difícil. Ele vê o sangue descendo pela camisa, ele coloca a cabeça no volante, e o camarada com caminhão, com carro pequeno. Era tão fácil pegar um caminhão, passar por cima dele e ir embora. Mas
A característica, o amor do pastor. Deu vontade? Dá vontade, é óbvio. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequei. Dá vontade, gente. Não vamos ser demagogo. Não vamos ser demagogo. Dá vontade. Mas quando nós temos Cristo, essa vontade, ele começou a chorar, chegou no trabalho, chorando. E quando ele coloca a cabeça ali tudo aquilo que ele queria fazer para bater e fazer, vem aquele refrigério, sabe? Aquela paz. Aí sim. É assim que funciona, gente. Quando Jesus disse amar os inimigos, ele está falando sim. João 1 João 4, 7 e 8. 1 João. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Deu para entender? Temos que amar as pessoas. Nós muitas vezes ouvimos os púlpitos. Não é da minha religião que vai para o inferno. Eu não sei que cristianismo é esse. Até parece que nós temos poder de mandar alguém para o inferno. Não é da minha crença. Isso não cabe ao ser humano. Cabe a Deus, Ele julga, não nós. Por isso, quando nós olhamos, João diz que se amarmos de fato a Deus e ao próximo, João diz que se não amar a Deus e o próximo, nós não conhecemos Ele. Deu para você entender? Amar, irmão, não é uma regrinha, que nem matemática. Amar é viver Cristo. Quando ele ora no jardim, passa de mim esse cálice. Ele volta e fala, não faça a minha vontade, faça a sua. E o Pai o faz. E quando ele está na cruz, ele grita lá, Sabatane, Deus meu, por que me desamparaste? Segundo os historiadores, Deus virou as costas, mas não tem. E ele dá o brado por amor. É isso que eu quero que você entenda. Ele pensou em mim. Ele pensou em você. Ele pensou no mundo. E ele se desvazia. Segundo a ciência, o sofrimento foi tão grande, que segundo a ciência, segundo os escritores, segundo alguns livros, a amargura, a dor, é algo inaceitável humanamente. Mas ele fica lá. Ele vai perdendo as forças. E quando ele percebe a amargura da cruz, que já se desvaziou. Segundo a medicina, um adulto tem de 6 litros a 5,5 litros de sangue, o adulto. Ciência que mostra isso. O restante é água. E a Bíblia diz que isso se misturou junto. E ele se desfazia.
se desvazia. E ele dá o brado, ao inclinar a cabeça: Pai, está tudo consumado. Isso é amar. É isso que eu quero que você entenda esta noite. Desculpa a minha emoção, mas falar desse sofrimento não é fácil. Quando alguém deve alguma coisa e paga pelo que fez, sim, é até justo, mas ele não. O próprio ladrão disse: nós estamos aqui porque nós fizemos, mas esse nenhum mal tem. E olha o amor dele. Ele não pediu salvação, ele não pediu céu, não pediu nada. Ele falou: lembra-se de mim quando entrar no teu reino. E Jesus fala: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Vocês estão entendendo o que é amor? E eu preciso viver isso. Eu sei que eu não estou fazendo aqui apologia de perfeição. Não, não é isso. Mas também não posso fazer apologia de não perfeição. Porque Apocalipse está escrito: quem é santo, santifique-se mais. Quem é puro, purifique-se mais. Então não tenho que fazer isso, eu tenho que dizer que eu preciso da ajuda. Nós precisamos, sozinhos. Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer nada. E muitas das vezes eu acho que eu posso, você acha que pode, e nós não podemos fazer nada. Não quero fazer apologia de morte. Quem garante que amanhã o pastor, ou sei lá quem, falar de mim, sei lá, quem garante que nós estaremos aqui? Precisamos viver Cristo. Não um Cristo de aparência, mas um Cristo vivo. Olha a fala desse apóstolo. Ele coloca uma fala muito forte. Agora eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Tanto faz eu ter as coisas como eu não ter, eu vou ser Paulo. Ele disse: se eu viver tá bom, e se eu morrer é ganho. Não importa, nós vivemos Cristo. Até porque cristão não morre espiritualmente, morre só fisicamente. E quem escreve isso? João 5. João escreve que nós passamos da morte para a vida. Crente não morre, só morre fisicamente, espiritual não. E os que partiram daqui, não quero mexer com a memória de ninguém, estão agora em gozo com Deus, no paraíso, aguardando a chamada que diz Tessalonicenses 3, e nós agora, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos seremos arrebatados. Parece que a igreja, me desculpa a minha fala aqui, parece que a igreja no geral, parece que não vai ter arrebatamento, né? Falando no geral, né? Porque parece que nós vivemos, não estou dizendo que você não tem que viver, não, que nós não temos que estudar, não temos que fazer faculdade, não. Mas aonde você estiver, seja Cristo, seja um representante dele. Que a sua fala representa Cristo. Que as suas atitudes representam Cristo. Que o seu modo de agir com as pessoas, porque você é um Cristo em miniatura, você representa Ele. O que é discípulo? Não é aluno? Eu tenho meus alunos, eu dou aula. Então eles olham para mim e vão seguir como modelo, para que possa ter a sua profissão depois. Então quando nós olhamos para Cristo, Ele é o nosso referencial. E como que Ele era?
E eu pergunto para mim e para você, será que Cristo faria o que eu faço? Eu estou dizendo para mim. Será que Jesus faria o que eu faço? Eu estou falando para mim, não sei você. Até porque nem a mim mesmo eu posso me medir. Mas eu sei, nós sabemos pela nossa consciência o que nós estamos fazendo. Mas será que Cristo faria aquilo que eu faço? Quantas pessoas muitas vezes têm uma desavença, alguma coisa parecida, e a pessoa tem uma perda, bem feito, mexeu com um crente, deve ser com um crente errado, não é possível. É Deus que cuida de tudo isso. É Deus que vai fazer tudo isso. Então, quando eu olho para esse amor não fingido, eu vejo característica que eu preciso ter. Um amor sincero, que nos leva, quando você olha para Romanos 12:10 aqui, mesmo o amor sincero, que nos leva a preferir dar honra ao próximo. Olha aqui o Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente, uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos dar honra aos outros. Não, eu que sei, eu que tenho que ser o bambambam, é eu que sou o pastor, é eu que resolvo tudo. Não. Até porque não existe pastor sem ovelha, né? Dar honra aos outros. É o que diz aqui Romanos. E o apóstolo coloca no versículo 11: não sejais vagarosos no cuidado, sejam fervorosos no espírito e servi ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverai em oração. Comunicai aos santos as suas necessidades, segui a hospitalidade. O hospital é para curar, a hospitalidade é para ajudar. Abençoai o que vos persegue, abençoai e não. Por isso que ele dá as características do amor. Por isso que ele dá essa característica aqui no versículo 13: comunicai aos santos. E no 14 ele faz: abençoai o que vos perseguem. Como assim, pastor? É assim mesmo. Abençoai o que vos persegue. E Paulo ainda diz: abençoai e não amaldiçoei. Irmão, nós não temos que julgar. Sim, quando eu falo isso, eu abro aspas, muitas vezes a pessoa pensa de julgar e falar a verdade é a mesma coisa. Não. Não. Julgar é uma coisa. Agora, a verdade bíblica, quando Deus olha para Adão e Eva, Deus julgou? Não, Deus usou que Ele é Deus. A palavra dele tem que permanecer. Deus não falou para não comer do fruto? O que eles fizeram? Comeram? Aí vem a consequência. Deus é ruim? Não, Deus é justo. Ué, como assim Deus é ruim? Muitas vezes nós pensamos assim, né? Até porque nós crescemos desde criancinha, nós queremos só o bem me quer. Lembra quando nós éramos garotos e brincávamos, né? Na nossa época, hoje não tem quase mais, né? Bem me quer, mal me quer. Ah, nós não queríamos mal me quer de jeito nenhum. Ah, mas não queria mesmo. Bem me quer, a gente sempre queria o bem me quer. E nós costumamos com esse bem me quer até hoje. Nós não queremos dar nada, não ceder nada, não fazer nada, e nada. Só bem me quer. Nós acostumamos desde criancinha, bem me quer. Pega uma criança de 3, 4 anos. Pega um doce e tem 2 crianças perto dele. O que ele faz? Vai repartir para o outro? Não. O que ele fala é meu. Porque ele está criando, ele está sendo criado que é dele. Ainda bem que nós temos escola dominical aqui, né? Para as crianças, né? Hoje na escola dominical, o pastor Miranda ministrou, né? Deus abençoe a sua vida, tá, querido? Voltou novamente com a gente aí. E ministrou na escola dominical. E nós comentamos sobre isso, né? A Sandra até comentou. Irmã, gente, nós não temos nada não, viu? Ei, na live aqui, nós não temos nada. Tudo é de Deus, gente. A casa é de quem? Nossa. Somos mordomos, estamos cuidando lá. Daqui a pouco a gente vai embora, para quem que fica a casa? Para o outro. O carro, para o outro. E a vida é assim. Nós temos que ser diferente do mundo. O mundo ele quer.
mas ele não quer dividir. Então eu tenho uma preocupação. Quando eu olho para Paulo, eu já ministrei isso aqui sobre Filemão. E a história diz que tinha um escravo chamado Onésimo. Está lá em Filemão, no versículo, é uma folhinha só, né? E esse escravo, Onésimo, ele devia para Filemão. Teve alguma coisa lá, a coisa que ele pegou, que ele levou embora. E ele sai, ele encontra Paulo. Ele encontra Paulo. E quando ele encontra Paulo, isso me chama a atenção. Quando ele encontra o apóstolo Paulo, ele muda. Está lá em Filemão, não precisa abrir. E Paulo fala em Filemão 15 para Filemão. Ô Filemão, porque bem pode ser que ele tenha separado de você por algum tempo, mas ele está sendo aquele que foi inútil, hoje ele é útil. Deu para você entender? Ninguém é descartável. E Paulo coloca aquilo que lá, o qual no outro tempo, Filemão, foi inútil, mas agora para você e para mim, ele é útil, ninguém é descartável. Aí não preciso de você. Como você não precisa de mim? Eu não preciso de você. Como eu não preciso de você? Quando nós formos embora desse mundo, se alguém não colocar roupa, já era. Já era. Então, gente, nós não temos nada. E me chama a atenção isso do pastor e toda a igreja aqui. Eu queria conservar ele comigo, sabe? Falando aqui de amor, sabe? Mas o que me chama a atenção é no versículo 16, o 17 e o 18. Não já como servo, Filemão. Agora Onésimo não é mais servo, agora é nosso irmão. Agora não é mais como servo. Antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, quanto de ti, assim na carne como em Deus. Meu, isso é fantástico, esse amor. É um amor que me mexe comigo. Filemão 17, assim, pois, se tens-me como por companheiro, recebe, honesto, como se fosse eu. Deu para você entender o que é amor? Paulo não tinha nada a ver com esse Onésimo, mas ele está falando de amor. E no versículo 18, ele me chama a atenção, igreja. E se Onésimo te fez alguma coisa, ou ele te deve alguma coisa, põe isso na minha conta, eu pago, meu. Fica tranquilo aí, ô Filemão. É comigo e você, deixa o escravo aí. O que Paulo está dizendo? Ele está chamando a responsabilidade do amor para ele. Eu imagino o Filemão recebendo essa carta na mão. Esse conselho. E ele fala, eu mesmo, Paulo, escrevi com a minha mão, e eu vou pagar. Para não dizer que ainda ao mesmo a ti próprio, a mim me deve. Sim, meu irmão, eu vou me regozijar. Versículo 20, no Senhor, reanima o meu coração. Gente, o problema é com o escravo, ele está falando que é com ele. Vocês estão dando para entender o que é amor? É isso, meu irmão, é viver no lugar do outro. Nós já nascemos de criancinha muito individualista. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Aí eu coloco atrás do meu carro. Esse carro aqui é de Cristo. Precisa socorrer alguém, não socorre. Que carro de Cristo é esse? Quantos slogans teve atrás de carro por aí? Propriedade de Jesus. Está chovendo, vai ver se vai levar alguém com sapato sujo de barro. Nem entra. E vivemos Cristo. E levantamos o nariz e somos Cristo centro. E me chama a atenção, versículo 21, Filemão 21. Escrevi, Filemão, confiando na sua obediência, sabendo que ainda fará muito mais do que eu estou falando. Estão me entendendo?
Muito mais. Filemão, o escravo não é mais escravo. Agora ele é irmão. Essa característica, gente, me chama a atenção quando nós vemos Cristo. Por que o apóstolo Paulo coloca essa colocação? Se nem lá em Roma ele tinha ido. Porque a igreja de Roma conhecia, olha para mim aqui, o caráter do apóstolo, deu para entender? Eu não preciso ir lá, é só alguém sabe. Quem é que está indo lá? Quem está indo lá é o pastor Vitor, então pode ficar tranquilo. Desculpa, pastor, eu sou o pastor. Quem está indo lá? Pastor Prino, fica tranquilo, está tudo em casa. Quem está indo lá? Pastor Miranda, está tranquilo, fica tranquilo. Quem está indo lá? É a Sandra, fica tranquilo, meu. Mulher de Deus, fica em paz. Você viu o que aconteceu com Eliseu? Eliseu falou dele? Não, a mulher que falou. Visitava, ia lá, viajava, tal e tal. A mulher chega no marido e fala, vamos fazer aqui um lugarzinho aqui, vamos com Eliseu, porque esse Eliseu aí, ele é um santo homem de Deus. Foi ele que falou? Não, ninguém precisa falar quem é você não, irmão. É o seu caráter que vai dizer quem é você. É a sua vida em Cristo que vai dizer quem é você. Ninguém precisa tocar trombeta na escola, na faculdade, aonde for, no meio da igreja, não sei. Não. É a sua vida em Cristo que vai dizer quem é você. Aonde você estiver. Nós temos que representar Cristo, gente. Por isso que o apóstolo Paulo falou, não pode ter um amor fingido. Por isso que nós temos que prestar muita atenção e você não precisa abrir. Mas eu gostaria que esse mesmo apóstolo, ele escreve 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, 1 diz, 1 Coríntios 13, 1, ainda, preste bem atenção, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa e como sino que tine, só faz barulho. Já viu lá, está vazia? Está vazia, só faz barulho. É isso que ele quis dizer praticamente aqui. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, já falou a língua dos anjos e dos homens, dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse montes e não tivesse amor, querido, não vale nada. É lata vazia. É só barulho. Oxalá que nós não fazemos barulho. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada aproveitaria. Você vai entender? O mesmo apóstolo conhecia amor, irmão. Aprendeu com Jesus. Ele falou lá em 2 Coríntios, eu aprendi do Senhor o que tenho vos ensinado, eu aprendi do Senhor. Amor. E o que me chama a atenção, igreja, aqui, o versículo 4. O amor é sofredor, benigno. O amor, ele não é invejoso. O amor, ele não trata com leviandade. Ele não tem soberba. O amor não se porta com indecência. O amor não busca seus interesses. O amor não se irrita. O amor não sustenta mal. O amor não folga com a injustiça. Ah, morreu, não era crente. O amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. E tudo suporta.
Eu preciso melhorar muito. Falando eu, não sei vocês. E ele fecha 1 Coríntios 13, o versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, permanece a esperança, permanece a caridade, que é amor. Estes três, o maior é amor. Amor, gente. Se nós não vivermos isto, nós só entramos dentro da igreja. Se nós não vivermos isso, nós só estamos aqui aos domingos, às quartas, segundas. Só estamos aqui dentro. Porque o amor é isto. Romanos 12, 17. A ninguém tornais mal por mal. Procurai as coisas honestas. Permanecei o correto, o verdadeiro, que não engana. Uma pessoa digna, de um bom caráter, confiável, honrado. Desculpa, o falar do que eu vi quando eu estava para me aposentar há 13 anos atrás. Não era que nem hoje essa fase. Enfim, aposentei, estou aposentado. Eu fui para resolver todos os problemas da aposentadoria lá com a advogada. E quando eu subi para uma sala lá, porque, ia aposentar, ia pegar, enfim, o dinheiro e tal. Até que eu, dou graças a Deus, fiz o culto de ação de graça, tá. E eu sentei ali para resolver. E tinha um pessoal ali comprando uma propriedade, enfim, tá e tal. E aí o rapaz que estava vendendo falou assim, eu estou vendendo para você não é crente não, né? Meu Deus do céu, irmão, eu fiquei assim pulando. Eu falei, quase que eu ia no meio da conversa. Para crente eu não vendo não. Meu Deus. Eu estava sentado do lado. Mas o meu problema não era meu. Eu estava resolvendo um problema lá da venda de tudo lá. Mas ele está errado? Não. Não está não. É todos? Não. Não vamos generalizar não. Não vamos generalizar não. Senão começa por mim. Não vamos não. Mas o negócio é difícil. Eu vendo para todo mundo, menos para crente. Então nós precisamos nos policiar e rever conceitos dentro desse propósito de Deus para conosco. Dentro da graça de Deus. Então quando o apóstolo coloca o amor não fingido, é tudo isso que nós ouvimos aqui. Aborrecei o mal e pegai-vos ao bem. Olha o que diz o versículo, estou terminando. Olha que diz eu gostaria que a equipe depois cantasse aquele último hino que vocês cantaram. Senta na mesa, né? Se vocês quiserem estar vindo para cá, já vem. Pode vir para cá. Esse hino chama muito minha atenção, toda a equipe. Vou deixar esses 5 minutinhos praticamente. Olha o que diz Romanos 12, 17. Preste atenção comigo. A ninguém tornei mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Versículo 20. Portanto, se o teu inimigo, não é o irmão da igreja não. O irmão da igreja é fácil abraçar e beijar, dar ósculo santo. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoará brasa de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vencer o mal com o bem. Eu espero que eu e você da live, podemos sair melhor daqui.
Não com uma faixa de cristão, mas um caráter de Cristo. Uma vida com Cristo sendo o centro.